Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Hoje, dentro dessa semana farroupilha, quase semana da pátria para o povo gaúcho, né? Mais uma vez, nos prostrando na presença do Patrão Celeste, buscando dele, da sua graça, da sua presença, buscando das suas bênçãos. Nada somos sem ele. Então nos achegamos clamando por seu socorro, clamando por suas bênçãos, clamando pela sua misericórdia. Suas bênçãos sobre nosso estado, já nos preparando, né? Domingo temos culto gaúcho, né? Onde o povo em geral é convidado a estar vestido a caráter, orando de forma especial e intencional em favor de nosso estado. Ali vamos ter alguns símbolos, o principal deles, a bandeira fica colocada junto ao altar todo mês de setembro, mas demais símbolos são trazidos especialmente para este culto que nos liga à tradição gaúcha, no qual, como já falei, de forma especial nós oramos, clamamos pelo nosso estado. Então vamos consagrar ao Senhor esse momento de oração aqui e vamos orar a Ele, vamos buscar ao Senhor em oração. Oremos. Pai querido, humildemente nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus, nosso Senhor e Pai. Reconhecendo que nada somos sem Ti. Se somos algo, se temos algo, é graças a Ti. Nossa vida só ganha sentido quando está juntinho de Ti. Por isso que nós nos achegamos buscando inspiração, buscando cuidado, buscando das Tuas bênçãos. Acolha-nos na Tua presença. Nós sabemos que não somos dignos de buscar a Tua presença, de estar na Tua presença. Não somos dignos, porque nós somos pecadores, por isso que nós clamamos pela Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, perdoa o nosso pecado e nos permita se achegar a nós. Purifica o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser como um todo, para que possamos nos dirigir a Ti em oração, para que possamos ouvir a Tua palavra e por ela sermos instruídos, orientados, corrigidos. Sim, Paizinho, fala o nosso coração, por Tua misericórdia e graça. Fala o nosso coração, nos alimenta espiritualmente. A cada pessoa que se conecta conosco, a cada família, a cada lar, Senhor, que seja cheio da Tua bênção, da Tua paz. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu cuidado. Venha sobre nós com Teu poder e graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus, família Santa Semente, povo que se achega por aqui. Dona Maria Freitas, boa noite, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Diva, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Seu Leão, Dona Marinês, Jesus abençoe, abençoe este casal, este lar. Se tem mais alguém aí, eu não estou vendo, então dá o teu oi aí, que a gente te saúda e pede a bênção sobre sua vida, sobre seu lar. Semana especial, como já mencionei aqui, para o povo gaúcho quase que é a semana da pátria, né? Nós estamos celebrando a Semana Farroupilha. Por mais que a pessoa seja aquele gaúcho de apartamento, ele ressurge, né? Pilchado, com aquelas roupas meio estranhas, porque ele nem sabe como usar aquilo, né? Nunca usa, mas durante a Semana Farroupilha, a grande maioria do povo gaúcho está pilchadito, né? Conforme manda a tradição ou de acordo com a sua prática, né? Os seus costumes, né? Algumas coisas, conforme os tempos vão passando, né? Vão sendo atualizados, vão sendo modificados, mas o povo gaúcho ainda celebra, né, a tradição, se rende, né, a esta festa, né,
quase que cultuando, né? Esse é um problema, né? Vira aqui um culto, né, pela tradição. E esse é um problema, na verdade, porque Deus é Deus e Deus, somente a Ele nós devemos elevar culto. E não as tradições, não o nosso Estado. Então o patriotismo, ele é legal. Nós amarmos nossa nação, nós amarmos nosso Estado, mas acima de tudo nosso amor é ao Senhor Jesus, né? Pessoal que está chegando, Fernando, Jesus abençoe seu lar. Maria Luísa, família, Jesus abençoe vosso lar. Muito bem, então domingo, povo gaúcho, vamos celebrar e vamos orar em favor, de forma intencional, em favor de nosso Estado. Culto das 9 horas, culto do gaúcho, seguido de churrasco, né? Almoço comunitário, da forma com que a gente já está acostumado a fazer, cada um leva um pedaço de carne, a gente compartilha de um tempo de comunhão, bênção, e também às 19 horas também temos um culto, né? Mas essa forma especial de culto, buscando uma linguagem um pouquinho mais tradicional e gaudéria, somente às 9 horas da manhã. Então venha celebrar com a gente, já venha preparado para passar algumas horas a mais ali, compartilhando de um tempo em comunhão, assando um churrasco, compartilhando um tempo na presença do Senhor. Claro, leve seu chimarrão, como todo domingo eu digo, né? Pega teu chimarrão, convida mais alguém, venha celebrar com a gente. Então, domingo, 9 horas, culto gaúcho, orando de forma intencional e especial por nosso estado, nosso Rio Grande do Sul. Nós não cultuamos as tradições, nós cultuamos a Jesus Cristo, porque Ele é nosso Senhor e Deus, mas nós valorizamos nosso estado, nós oramos para que o sobrenatural de Deus se manifeste sobre esse estado que pertence ao Senhor Jesus. Mari, Fábio, Pedro, família, Jesus abençoe vosso lar. Então domingo, claro, a partir de agora é todo domingo, 2 cultos, 9 horas e 19 horas. Nesse, de forma especial, nós temos o almoço comunitário, né? Não vamos ter a janta de final de mês, né? Mas temos o culto gaúcho seguido de churrasco. Então, venha compartilhar conosco desse tempo de graça na presença do Pai. Daqui a pouquinho, eu saio aqui ao final dessa live e nós teremos um culto, um momento de oração, estudo da palavra em um lar que nos acolhe, de uma família que é amiga da igreja, é amiga da gente. E isso é possível que aconteça na sua casa. Agora o dia está ficando um pouquinho mais comprido, mais quente, né, também. Então, você que desejar receber um momento de oração aí na sua casa, estudo da palavra, momento de pedirmos a bênção sobre seu lar, sobre sua família, entre em contato conosco e a gente agenda um horário conforme for melhor para a sua família. Certo, queridos? Uma gratidão aqui, ação de graças e gratidão. Domingo nós tivemos nosso galeto, promoção mensal, que é bênção, que tem nos ajudado no sustento para mantermos os compromissos em dia. Somos crentes, somos povo do Senhor, manter nossos compromissos em dia é uma responsabilidade nossa, né? Afinal de contas, somos discípulos do Senhor Jesus. Então, gratidão a todos que se somaram com doações, com vendas, com compra da sua porção, né? Com voluntariado, que é sempre uma bênção. Então, gratidão a todos. Mais uma vez, nós ganhamos todas as coisas, todo o material, né? Então, é lucro 100%, glória a Deus, porque Ele se manifesta, derrama o seu amor através do voluntariado, da doação, desse compromisso que cada um assume em se somar e ajudar da forma com que pode. Glória a Deus por isso, e a obra do Senhor avança para a glória de Deus. Certo, queridos? Vamos para a palavra de Deus. Juan, boa noite. Jesus abençoe sua família. Amém. Amém, querido. Que bom que você está conectado conosco, que bom que podemos formar esta corrente de oração, né? No Instagram deu problema, a gente não pôde, mas
eu estou vendo que no Facebook acabamos alcançando mais gente, né? Acabamos tendo contato com mais pessoas, então glória a Deus por isso. Deus faz as coisas acontecerem para a sua honra e glória. Queridos, nós estamos falando neste mês de setembro sobre o discípulo de Jesus, sobre discipulado. Boa noite, Vânia, Írio, família. Jesus abençoe esse lar. Se tem, de forma resumida, que a gente pode chamar de propósito da igreja na terra, é fazer discípulos, como Jesus nos disse em Mateus 28, 19, ide fazei discípulos. Essa é a minha e a sua missão. Você é cristão? Você entregou sua vida a Jesus? Você é um pequeno Cristo. Então, é minha missão, é sua missão testemunhar nossa fé e ganhar almas ao Senhor Jesus. Ou seja, fazer discípulos. Não é inventando moda. Eu preciso fazer teologia para falar de Jesus a alguém. Não. Aquilo que você já sabe. Testemunho não faz curso. Aquele que dá testemunho não faz curso. Ele compartilha da sua experiência aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou. Então, aquilo que ele ouviu. Então, você fala daquilo que você já ouviu a respeito de Jesus, da sua experiência com o Senhor Jesus. Então, essa é a nossa missão. Começa no nosso lar. Eu tenho a primeira responsabilidade que eu tenho com Alice, minha filha, falar de Jesus a ela. Assim como minha mãe, Dona Alice, fez comigo. A minha primeira evangelizadora, discipuladora, foi Alice, com toda a sua limitação, mas aquilo que ela conhecia a respeito de Jesus, ela me passou. Jesus foi intencional em fazer discípulos, porque ele sabia que ele voltaria ao Pai e esses discípulos continuariam sua missão. E assim foi vindo, até chegar em mim e você. Agora é nossa responsabilidade passar adiante, fazer discípulos, chamar mais pessoas ao convívio do Senhor Jesus. E nós já falamos sobre rendição, a importância de nós abrirmos mão do eu, daquilo que eu acho que deve ser, daquilo que eu gosto, das minhas vontades e se render à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é santa, é agradável e nos faz muito bem. É claro, porque Ele nos criou, Ele deseja o melhor para nós, então vale a pena sim se render a Ele. Revisar nossos conceitos, valores, costumes e se render à vontade de Deus. Porque essa vontade é boa, santa, agradável e nos faz bem. É perfeita, é santa, porque vem de Deus, né? Pessoal de Erechim, Dona Filomena, seu Jandir, Jesus abençoe vosso lar, queridos. Bom tê-los conectados conosco. Detalhe, queridos, a nossa missão é fazer discípulos. Mas é muito comum hoje ouvirmos pessoas falando do mau testemunho de cristãos, como, inclusive, sua justificativa de não fazer parte de uma igreja, né? Falar mal de pastores pelo seu mau testemunho. O detalhe é que se a gente lê os evangelhos, não vamos ver Jesus nos repassando a responsabilidade de juízes. Observem o que os outros fazem, julguem, condenem. Jesus falou isso? Não, Jesus não falou. Jesus nos desafiou a orarmos uns pelos outros, a investirmos tempo de qualidade na vida do outro, orarmos pela liderança, pelo pastor, pela liderança da igreja, orarmos pelos bispos que lideram, cuidam de outros pastores, sim. Nós precisamos ter referenciais. Eu tenho meu bispo que me pastoreia, ele me serve de inspiração. Tenho outros pastores, inclusive aqui na cidade, amigos meus que me servem de referência, com quem eu posso conversar. São pessoas que oram por mim. Cada um de nós precisa de um referencial. Isso tem a ver com relacionamento. Nós nos relacionamos com pessoas que buscam aquilo que nós buscamos. Que reconhecem que são falhas e pecadoras, sim.
Começando por esse pastor, algo que eu sempre digo, não venham para a igreja por causa do reverendo Antônio, porque você vai se dar mal com isso. Você vai se decepcionar comigo, se já não se decepcionou. Agora, venha para a igreja por causa de Jesus Cristo. Nós falhamos, nós seres humanos falhamos. Então, eu já falei, quem sabe até contigo aí que está assistindo, eu já falei muito. O seu irmão que se senta do seu lado na congregação, por mais que seja querido, especial, que te acolha, ele vai falhar em algum momento. Mas não somos poderosos no sentido de que possamos resolver tudo sozinhos. Nós precisamos do outro. Então, juntos como povo de Deus, reconhecendo que somos falhos e limitados, nos prostramos na presença de Deus e ajudamos o outro para que ele cresça. Nos relacionamos com o outro, dedicamos tempo de qualidade, como esse contexto que a gente vai ter, além do culto, que temos aquele momento de, depois do culto, inclusive um chá, um lanche muito bem coordenado pela nossa primeira guardiã, Marivone. Mas, mais do que isso, nós temos, de vez em quando, nós temos, ao menos uma vez por mês, uma confraternização. Como domingo teremos o churrasco comunitário, né? Culto do gaúcho e depois aquele momento de confraternização onde a gente tem um tempo para conversar, para conviver com o outro, para estar no torno da churrasqueira, para estar em torno do fogão, conversando, tomando aquele chimarrão. Isso nos faz bem, isso nos enriquece. Nós precisamos do outro, assim como todos precisamos de Deus. Então precisamos levar muito a sério o viver cristão. O fato de que eu sou um seguidor de Jesus. E como seguidor de Jesus eu devo ser um imitador. Santo, buscando a santidade como Ele é santo. Pastor Carlito Paz nos diz o seguinte: se você está brincando de ser cristão, cuidado. O diabo não está brincando de ser diabo. Não é uma brincadeira. Jesus não nos chamou para uma brincadeira. Jesus nos chamou para algo sério. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Renda-se a Jesus, negando, abrindo mão de seus valores, conceitos, costumes, do eu. Pegue a minha cruz, disse o Senhor, e siga-me. Mais adiante ele vai dizer que nele, sobre o seu jugo, é que nós vamos encontrar descanso. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloquem sobre vós o meu jugo, e vocês verão que sou manso. Tem um detalhe, né? Jugo. Quem sabe o que é jugo? Canga. Aquele negócio que coloca nos boi. Sempre em dois, né? Então coloca num e coloca no outro do lado. Quando Jesus diz para a gente colocar o jugo dele, ele está nos dizendo que ele vai estar ao nosso lado. Não atrás, não, do nosso lado. Puxando junto. Caminhando junto, no mesmo ritmo. Ele nos diz que veio para estar ao nosso lado, como Deus Emanuel, para estar puxando junto, para estar carregando conosco, no mesmo ritmo. Por isso que esse jugo se torna leve, porque Cristo está ao nosso lado, puxando, levando a vida. Então nele é que nós encontramos descanso. Por isso que nós devemos levar a sério esse negócio de ser discípulo de Jesus. Eu sou cristão. Se você diz isso, você está dizendo que você é um pequeno Cristo, ou seja, um imitador de Cristo, aquele que busca ser santo como o Senhor é santo. E se você assim se declara, é uma lógica que intencionalmente o seu estilo de vida vai sendo impactado por Jesus e não pelo mundo, não pelas coisas do mundo. Por isso que nós dizemos, nós não cultuamos as tradições. Nós amamos as tradições gaúchas e nós zelamos por elas. Passamos para os nossos filhos. Como é legal ver a Alice tomando seu chimarrão, gosta de estar vestido de prenda, dançando. Agora
foi terça-feira, diz ela que estava ensinando a dançar para as suas amigas da escola. Glória a Deus por isso. Mas nós não cultuamos as tradições, nós cultuamos a Jesus Cristo. É a Ele que se deve levar culto. Não a uma pátria, não a uma nação, não a um Estado. Então nós rejeitamos os padrões deste mundo e abraçamos os valores do reino, buscando a santidade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então vamos lá. Romanos 12. Antes disso, Dona Gislaine, feliz aqui. Gislaine faceira com seu polaquinho, quase polaquinho, né? Em mãos. Nasceu um príncipe aí em Lagoa Vermelha. Jesus abençoe este lar, abençoe Papai Noel. Viu que deu certo? Papai Noel. O papai que tem o nome de Noel, a mamãe Gislaine, a vovó Dona Celina que está por aí, né? O vovô que, se ainda não foi aí conhecer, provavelmente logo ele se manda, o sobrinho também. Aliás, o titio, com certeza vão se mandar para ir para conhecer esse menino. Então, Jesus abençoe todos vocês aí em Lagoa Vermelha. Feliz de receber essa notícia. Meu afilhado, uau! Que responsa que estamos recebendo aqui. Mais uma, o quarto. Jesus abençoe. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Esse é o nosso texto referência, né? Nós já lemos o primeiro versículo e vamos avançar para o segundo versículo. É esse segundo versículo que a gente tem como referência essa semana. Romanos capítulo 12, aqui. Vocês lembram do versículo 1? Anotem aí, tem uma Bíblia em mãos, uma caneta, um papel aí para fazer anotações, para riscar na sua Bíblia. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Toda riscada. Assim que deve ser. Nós temos que ter uma Bíblia de estudo na qual a gente risca, a gente faça os nossos destaques, as nossas anotações. Então vamos lá. Romanos 12, lembra do versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é vosso culto racional. Segundo versículo. Romanos 12, versículo 2, que é o nosso centro hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, a partir desse versículo, 3 pontos principais aqui, para a gente entender como o discípulo de Cristo vive dessa maneira separada do mundo, porque nós somos chamados a ser santos. Não é que a gente é perfeito no sentido de não ter pecado algum, mas nós somos chamados a ser separados. Isso quer dizer a palavra santo. Separado. Mas não fora do mundo. É chamado a viver de uma forma diferente neste mundo. Literalmente nadando contra a maré. Sim. Como posso viver verdadeiramente como discípulo de Cristo, de maneira separada no mundo e ao mesmo tempo vivendo os propósitos do Pai sobre a minha vida, sobre a sua vida, aqui neste mundo. Vamos lá? Em primeiro lugar, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas de Satanás. Desde o paraíso, Satanás vem oferecendo migalhas, buscando enganar o ser humano. O versículo aqui é muito claro, primeira parte. Não vos conformeis com este século, não se amoldem aos padrões deste mundo. Aqui pode
pode nos ajudar. Aquela dinâmica que eu já lembrei em quarta-feira passada, né? O pessoal de Erechim sabe muito bem, embora que temos ali um acampamento farroupilha muito bem organizado, né? No espaço ali junto à Frinap, né? Que é a feira da cidade, né? Mas não temos aquela... Ao menos nós lá em casa não tínhamos, as minhas irmãs estão aí, podem confirmar isso, aquela tradição de estar usando. Tem gaúcho aí que nunca botou uma bombacha, nunca comeu um carreteiro de charque no capricho. Pois é. Eu era assim. Fui criado naquele ambiente. Mas quando vim para essa região, mais a fronteira, centro, onde o povo vive a tradição de uma forma muito mais enfática, o meio no qual eu estava vivendo acabou me influenciando. Eu gosto de usar bombacha, gosto de um carreteiro de charque e outras tantas coisas que fazem parte da culinária gaúcha, que antes não faziam parte da minha culinária, mas que a partir do fato de eu estar vivendo nesta região, eu fui influenciado e adaptei a minha culinária, adaptei minha vestimenta, inclusive, né? Trazendo para mim algumas coisas que eu, antes dos meus 20 anos, nunca coloquei, né? Até tentei uma vez fazer parte de um grupo de dança, não deu certo, foi um terror aquilo. Mas o que Jesus está, quer dizer, o que a palavra de Deus aqui está dizendo, e podemos afirmar, Jesus está falando para mim, para ti, é para a gente não ser influenciado pelas coisas do mundo. O que tem influenciado a minha e a sua vida? Isso também pode ser uma outra forma de compreender isso, a quem nós somos fiéis. Porque se tem algo que Deus pede e exige de nós é fidelidade. Ele exige que nós sejamos fiéis. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Isso não tem a ver com que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu posso, não posso fazer isso, aquilo, não. Tem a ver com amor. A quem realmente nós amamos. Nós amamos a Deus verdadeiramente? Então as outras coisas vão ficar em segundo plano. E quem vai me influenciar é a esse a quem eu amo, a quem eu me rendo. Eu vou permitir que ele me influencie através da sua palavra. Nós não amamos ao mundo, nós amamos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós priorizamos a ele. Nós se rendemos a ele. Então precisamos ser fiéis a ele. Por isso que nós falamos antes, não é brincadeira esse negócio de ser cristão, não. Se eu aceito ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me rendo ao Senhor Jesus, estou abrindo mão, estou morrendo com Cristo ao pecado e ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Não é uma mera coisa de religiosidade. Usos, costumes, roupa que eu posso vestir, qual é o comprimento do vestido que eu vou usar, se mulher pode usar saia, se pode usar calça. Não é isso que Jesus pediu da gente. Ele pediu que nós o seguíssemos e adotássemos a cultura do reino. Aquilo que ele valoriza, aquilo que ele prioriza, conforme a palavra de Deus nos ensina. É claro que, se rendendo ao Senhor Jesus, andando com Jesus, eu vou respeitar meu corpo, eu vou respeitar o corpo dos outros, então não vou saindo mostrando o meu corpo. Então, claro que eu vou acabar cuidando muito bem que tipo de roupa eu visto e assim por diante, mas isso é parte de uma entrega, de um passo seguinte, não é usos e costumes, é vida entregue ao Senhor Jesus, sendo influenciada por Ele. Eu e você andando em fidelidade ao Senhor Jesus, não se deixando
levar pelas armadilhas, pelas iscas que Satanás joga diante de nós. Então, para viver plenamente uma vida de santidade, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas de Satanás. Em segundo lugar, estabeleça sua dieta espiritual. Veja a segunda parte de Romanos 2, 12, 2, né? Capítulo 12, versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, não se amoldem ao padrão deste século, deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Uma frase de Chip Ingram, autor de Espiritualidade que Transforma: a solução de Deus para a transformação genuína não são regras. Pode isso, pode aquilo, não. A solução de Deus está em decidir aquilo que entra em minha mente. O que tem me influenciado? O jogador de futebol, para ter um bom desempenho, ele adota uma disciplina. Ele tem que dormir o suficiente por dia para descansar. Ele tem que praticar exercícios diariamente. Ele tem que cuidar a sua alimentação para que ele possa alcançar aqueles objetivos que ele tem. O bom desempenho. Um atleta de qualquer outra área. No vôlei, na corrida, natação. E assim a gente pode chamar qualquer exemplo aqui. Ele vai disciplinar a si, vai cuidar do que está sendo alimentado. Porque tem coisas que nos faz mal. Em excesso também faz mal. Então por isso que eu falei, por exemplo, tradição gaúcha, seguir, amar o tradicionalismo é legal, mas ele pode virar uma adoração. Eu trabalho o ano todo para viajar, para gastar, para beber nas festas, né? Como se somente existisse isso, esquecendo de quem é Deus, esquecendo de cultuar a Deus. Ah, dízimo não pode dar, isso aí é coisa doida aí que os pastores inventaram. Agora, gastar em canha, gastar em tantas outras coisas, sem pôr um limite, isso pode. Onde isso está na Bíblia? Cristo não veio apenas melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Cristo, ele veio para mudar a nossa natureza, que é pecaminosa. Observe aí uma criança recém-nascida, logo que ela começa de ter domínio sobre algumas coisas. Ela não vai querer dividir os brinquedos. Ela não vai querer dividir seu papai e sua mamãe. Ela não vai querer dividir lá o lanche com seu maninho, com sua maninha, enfim. Não vai. A gente tem que aprender. Então, Jesus veio para mudar essa natureza, para nos dar uma nova natureza, para que eu e você sejamos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então, o que tem influenciado a minha mente, a sua mente? Influencers? E tem uma... Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, a dinâmica do batismo que eu já mencionei aqui, morremos ao pecado com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Então não penso mais como as pessoas do mundo. Vamos citar alguns exemplos aqui? Mas todo mundo vende o seu voto. No que vem a gente tem eleição, né? Essas épocas vai estar fervendo a coisa, né? Nós vamos estar orando por isso. Ano que vem tem eleição. Todo mundo vende o voto. Então vou vender o meu. Todo mundo vende. Cristão não faz isso, porque isso é corrupção. Todo mundo desvia, você tem uma empresa. Mas todo mundo desvia um pouquinho aqui, outro ali, para se dar bem, para obter lucro. Isso é coisa do mundo, é padrão do mundo. Cristão não faz isso.
Discípulo de Jesus não faz isso. Ah, o que tem? Dá uma olhadinha. E naqueles sites, naqueles filmes que tem ali proibido menores de 18 anos. O que tem? Todo mundo acessa. Não. Aquele que tem o seu coração entregue a Jesus sabe que não se deve fazer isso. Porque eu respeito. Eu amo o meu corpo, eu respeito o corpo. Meu corpo, respeito também o corpo dos outros. Porque é algo precioso que Deus nos deu. Alguns exemplos aqui, né? Para nos ajudar a compreender. Sim. O que tem me influenciado? O que tem me alimentado? Alimentado minha mente. Então, para viver plenamente uma vida de santidade, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas, as migalhas ou as iscas que Satanás joga diante de ti. Estabeleça uma dieta espiritual. O que deve e o que não deve fazer parte do que eu assisto, do que eu vejo, ao que eu consagro o meu tempo. Afinal de contas, eu busco o que é de Deus. Fazendo isso, sendo fiel a Ele, rejeitando as armadilhas, as ofertas de Satanás, estabelecendo uma dieta espiritual, aí vem o terceiro ponto que é central. Terceiro lugar, conheça e desfrute a boa vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12, versículo 2, finalzinho, diz assim, ó, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. O processo pode ser longo. Não é do dia para a noite que você se torna um cara santo. E não vem com essa de que eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não tenho pecado. Não vem com essa. Que isso não existe. Glória a Deus se você não fez essas duas coisas, mas tem outros tantos pecados. Ah, mas uma mentirinha. Ah, uma fofoquinha, né? Tão legal. É preciso renunciar a estas coisas que parecem legais. E tem coisas que são dolorosas. Ah, tem uma coisa famosa agora, né? Surgiu há algum tempo aí. Ah, o cristão pode falar palavrão. O que tem o cristão falar palavrão? Poxa, que o nosso falar seja mais santo. Isso é uma recomendação da palavra de Deus. Então eu tenho que me esforçar. Não é mágica se o ambiente que você vive, isso é normal, isso é comum. Então vai levar um tempo, mas você precisa se policiar e você precisa revisar aí as tuas falas, a tua forma de pensar, o que tem te influenciado, quem você tem assistido. Vamos recordar todo o versículo? Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu sou fiel a Deus e rejeito as armadilhas, as ofertas de Satanás, que ele vai sempre vir com algo assim, mas todo mundo está fazendo, mas é tão gostoso. Repreenda em nome do Senhor Jesus e se mantenha fiel. Estabeleça uma dieta espiritual. O que você tem assistido e experimente, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vai ser só de ouvir falar, mas vai ser de provar, sim. Viver separado dos padrões e valores deste mundo, em uma constante renovação de mente, tem como resultado conhecer, desfrutar da boa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa porque ela é satisfatória. É agradável porque é prazerosa. Tanto para nós quanto para Ele em promover sobre nossa vida. É perfeita, pois está de acordo com o coração de Deus. Por isso pode maximizar nosso potencial no cumprimento do seu propósito. Sabe aquela coisa de subir de nível, ser um ser humano melhor? É quando a gente se rende à vontade de Deus. Quando a gente é fiel a Ele, rejeita
as ofertas de Satanás. Estabelece essa dieta espiritual. Para a gente finalizar aqui. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5 nos diz: eu sou a videira. Assim diz o Senhor Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos estar conectados, ligados ao autor, ao Senhor da vida. É dele que veio o sopro da vida. Então nossa vida só ganha sentido nele. Então por isso que a gente é fiel a ele. Rejeita as armadilhas, as ofertas de Satanás. É muito rígido em dizer, isso eu não vou ver, isso eu não vou assistir, isso eu não vou falar, isso eu não vou pensar, esse site eu não vou acessar. Porque eu me disciplino como bom atleta do Senhor Jesus para alcançar o desempenho melhor possível. Se alguém permanece em mim e eu nele, diz o Senhor, esse dá muito fruto, pois sem ele, nada podemos fazer. Claro que existem muitos conceitos equivocados e errados de santidade. Mas o real e verdadeiro está na palavra de Deus, que tem Jesus como modelo. Jesus é aquele que vai à nossa frente. Ele nos deixou um modelo para seguirmos. Leia a Bíblia, conheça aquilo que Jesus ensinou e adote os princípios que ele nos ensinou na sua vida. Você vai ver a bênção do Senhor acontecendo. Você já se rendeu a Cristo? Você já disse teu sim a Jesus? E está vivendo os propósitos de Cristo para a sua vida? Ou tem alguma coisa que está fora dos padrões do Senhor? Revise aí. Este é o momento de se voltar a Ele. Se você nunca entregou, nunca se rendeu a Cristo, esse é o momento. Se renda a Ele. Entregue tua vida a Ele. Você não sabe como fazer isso? Entre em contato conosco. Mas se você já fez isso e se deu conta que está meio perdido, está meio distante, este é o momento de você dar um basta. Estabelecer essa disciplina, essa dieta espiritual e largar para longe aquelas coisas que não agradam o Senhor. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, converse com o Pai. Pai querido, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo, Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Nós reconhecemos que precisamos mais de Ti. Sim, todos precisamos de Ti. Mais de Ti. Mais das Tuas bênçãos, mais da Tua sabedoria. Sabedoria que nos guia nas decisões, para que sejam decisões mais sábias. Para que o nosso proceder, o nosso pensar, nossa vida como um todo, seja mais fiel a Ti. Para que o nosso viver seja mais santo. Oh Pai, quanto nos falta para alcançarmos isso. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de todos aqueles que neste momento abrem seu coração a Ti, clamando pela Tua misericórdia, clamando por um recomeço. Sim, Pai, nós fizemos isso unicamente confiantes no Teu amor, sabendo que Tu és Deus de recomeços. Nós nos rendemos a Ti, reafirmamos que somos Teus. Tu és Senhor, Jesus, Tu és Senhor sobre nossa vida. Senhor sobre nosso lar, Senhor sobre nossa família. Venha reinar sobre nós, venha governar. Inspira nossas decisões, inspira nosso pensar, inspira nosso agir, inspira nosso falar. Nós desejamos ser santos como Tu, ó Pai, és santo. Guia-nos, ajuda-nos, através do Santo Espírito, nosso ajudador. Conforta nosso coração e inspira-nos. Abençoa nossos lares,
Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Abençoa, Senhor. Somos teus, reconhecemos que precisamos mais de Ti. Venha sobre nós, opera a Tua obra e nos guia pelos Teus caminhos. Guia nossos passos como igreja, abençoa a nós como liderança, abençoa cada líder de ministério, cada ministério de nossa igreja, outros tantos que podem surgir para a Tua honra e glória. Guia nossos passos para que nos mantenhamos fiéis a Ti, fiéis ao propósito que nos confias nessa cidade. Tudo isso, Paizinho, nós consagramos a Ti e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Domingo, 9 horas, culto gaúcho. Venha pilchado com o seu chimarrão. Convide mais alguém, é claro. Traga um pedaço de carne para a gente fazer aquele churrasco e ter um tempo de comunhão precioso na presença do Pai. E claro, culto às 9 e depois também às 19 horas, todo domingo. Que Jesus, o Senhor, te abençoe teu lar. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos para testemunharmos ao Senhor Jesus sobre a vida de todo aquele a quem e com quem a gente convive. Amém? Glória a Deus, aleluias ao Senhor nosso Deus.